Pensa comigo agora. Eu te dou nesse momento um pote de vidro com um espaço super limitado. E eu te dou também 3 tipos de material para você colocar dentro desse pote: pedras grandes, cascalho e areia. Qual desses materiais você colocaria primeiro dentro do pote? Bem, a maioria das pessoas faz o óbvio, começa pela areia, depois o cascalho, e só então tenta encaixar as pedras grandes. E aí, sabe qual é a real? As pedras grandes, elas não cabem. Fica apertado, fica de fora. E a ironia disso tudo? É exatamente assim que a gente vive. A gente passa os dias sufocado na areia, aquelas tarefas pequenas, os e-mails intermináveis, as urgências que pipocam, enquanto as pedras, aquilo que realmente importa, aquilo fica de fora. Eu sou Iana Borg e essa metáfora simples, mas reveladora, é o coração do capítulo 1 do livro Produtividade Saudável, da parte 1, O que fazer. Bem, na real a gente viu no último vídeo que produtividade saudável nasce da clareza. Quando tem intenção e ação, eles estão super alinhados. Mas a pergunta é: como a gente chega lá? O primeiro passo é o mais fundamental de todos: definir com clareza o que você quer fazer. Hoje você vai descobrir porque precisa de apenas 3 principais prioridades e como colocar elas no pote da sua vida. O livro Produtividade Saudável traz uma proposta meio radical: limitar o seu foco a apenas 3 prioridades principais, as chamadas 3 PPs. Sabe por que só 3? Porque o nosso cérebro ama organizar coisas em grupos de 3. É a famosa regra de 3 em ação. Quando a gente se força a escolher só 3, a gente está dizendo: isso é o que realmente importa. A gente destrava. Vem intenção, vem foco e vem o flow. Mas a atenção aqui. Você é uma pessoa só, com um cérebro só. Suas prioridades não podem ser só profissionais. Elas precisam ser holísticas, incluindo trabalho, família, saúde e projetos pessoais. E se você está se preparando para uma mudança importante ou um grande projeto, não sei, isso tem que estar nas suas 3 prioridades. E para entrar coisa nova, bom, alguma coisa vai ter que sair. É a lei da vida. Bem, e continuando aqui falando sobre o nosso livro, vamos voltar para o nosso pote de produtividade e fechar essa conta de uma vez por todas. As pedras, elas são suas 3 principais prioridades. São as coisas que geram maior progresso ao longo do prazo da sua vida, né? A longo prazo da sua vida. O cascalho e a areia são aquelas tarefas menores, e-mails, interrupções, enfim, rotinas diárias. Se a gente começa pela areia e pelo cascalho, aquelas tarefas de baixo impacto, o pote enche rápido demais e quando você tenta encaixar as pedras, bem, como eu já disse, né? Elas não cabem mais. O segredo da produtividade, o pulo do gato, está aqui. Coloque as pedras primeiro, ponto final. Se a maior parte do seu tempo está sendo sugada por essa areia que não te leva a lugar nenhum, é porque você está focado nas tarefas erradas. Simples assim. Lembre-se, seu tempo é seu recurso mais valioso. Use naquilo que você realmente prioriza. Bom, uma prioridade principal é sempre algo mais guarda-chuva, mais amplo. Por exemplo, concluir a reestruturação da minha equipe ou melhorar minha saúde.
Para ela sair do papel e virar realidade, você precisa quebrar ela em tarefas de alto impacto. O nosso livro aqui, a nossa base, sugere, para cada uma das suas 3 PPs, liste 2 a 3 tarefas específicas que a sustentam. É fundamental. Essas tarefas devem sempre começar com um verbo de ação. Por exemplo, vamos lá. Prioridade: passar mais tempo com os filhos. Tarefa de alto impacto: sair do trabalho às 5 horas da tarde para jantar com a família pelo menos 3 vezes por semana. Viu como fica concreto, como fica algo que você consegue medir? Essa é a ideia. E agora o teste de fogo, a auditoria do seu tempo. Então você pode pegar seu calendário das últimas semanas, circula seus compromissos e seja brutalmente honesto. Esse tempo aqui está alinhado com as minhas 3 prioridades? Seu calendário, ele não mente. Ele revela a verdade sobre aquilo que você está fazendo. Se não tiver alinhado, você está gastando energia com cascalho e areia. Bem, mas antes de continuar, eu tenho um convite rapidinho para você. Se esse conteúdo aqui está fazendo sentido para você, clica no botão de se inscrever aqui no canal e toda semana a gente tem conteúdo novo sobre produtividade consciente e sobre algumas transformações pessoais para uma vida mais leve. E agora que eu te proponho um desafio pessoal, pensa em 3 pessoas que você tem certeza que estão precisando desse conteúdo para ontem. Aquela amiga que vive sobrecarregada, aquele colega que não consegue dizer não, alguém que está sempre correndo, mas nunca avança no que importa. Compartilhe esse vídeo com essas 3 pessoas. Às vezes, um único insight pode mudar completamente a forma como alguém lida com o tempo e com as prioridades. E se você quer continuar essa conversa e ir mais fundo, me acompanha lá no Instagram, Curadorias Criativas. Lá eu compartilho insights, reflexões e bastidores que vão te ajudar a viver com mais clareza e propósito. Tudo bem? Agora sim, bora para o nosso próximo ponto. Aí você me diz, e Ana, beleza, as pedras estão no pote, mas e quando vem aquele ataque de urgência? E-mails que não podem esperar, reunião surpresa, pedido de última hora do chefe? Bem, para isso o livro ele traz o famoso método de Eisenhower, que é um jeito genial de separar as tarefas em 2 eixos: os urgentes, que exigem atenção imediata, os importantes, que gera progresso real em direção às suas prioridades. Bem, combinando esses 2, a gente tem 4 quadrantes de ação: importante e urgente, a crise, faça agora. Reorganize sua agenda se for preciso, são emergências reais. Importante e não urgente, as pedras, agende. Essas são as atividades que levam ao processo de verdade, ao progresso de verdade. Não deixe para depois, indefinitivamente. Bloqueie tempo na agenda. Esse outro quadrante é não importa, não importante e urgente, que são as distrações. Delegue na hora. Estabeleça um tempo mínimo para resolver e passe para outra pessoa sempre que possível. Esse outro aqui, ó, não importante e não urgente, o desperdício. Diga não. Dedique tempo 0 a isso. E tem uma dica valiosa. Se você trabalha numa função onde lidar com imprevistos é constante, tipo gerente, empreendedor, profissional de saúde, faça de lidar com imprevistos urgentes uma das suas 3 PPs e bloqueie períodos específicos do seu dia para isso, né? Com o capítulo 1, a gente viu que você tem a chave para clareza nas mãos. 1. Restringir seu foco
apenas 3 principais prioridades. 2. Colocar as pedras no seu pote de tempo antes da areia, essencial. 3. Usar seu calendário como espelho para ver onde sua energia está realmente indo. Mas e aí? E se você souber exatamente o que fazer, mas não conseguir proteger esse tempo? Se você vive dizendo sim para pedidos que te tiram do caminho? Bem, lembre-se, dizer sim a uma coisa significa dizer não a outra. No próximo episódio, a gente vai mergulhar de cabeça no capítulo 2, como dizer não. Você vai pegar as táticas essenciais para recusar pedidos, mas mantendo o respeito, a sua energia e o foco total nas suas 3 prioridades. E se essa conversa te deu aquele estalo para visualizar suas pedras e repensar seu pote de tempo, deixa seu like aqui e, novamente, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!